sobre os falsos profetas, inclusive falando a respeito dele. Hoje, após a graça do Messias, e a partir de agora começamos a compreender tudo isso, você precisa entender que o Espírito do Criador habita em você, habita dentro de nós, no nosso coração. E, se existir um profeta, ele deveria falar para que a igreja, o corpo todo de Cristo. O que é a igreja? São pessoas. Não é um templo como o sistema religioso faz com que você pense erroneamente. Nós estamos falando de todas as pessoas, no mundo todo. Juntas ou separadas, só existe uma única igreja e um único pastor. Então, se houver algo assim, nós temos uma profecia para direcionar a todos, e todos teriam que entender. Mas, tudo isso já foi escrito, por exemplo, pelo profeta João no livro de Apocalipse. Isso já foi deixado para nós. O que vemos agora é uma grande apostasia, uma grande mentira. Eu quero que você comece a compreender antes de eu entrar em detalhes. O apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 1, diz assim: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, pode ser um anjo caído ou não, mas o que ele está dizendo, ainda que nós, os apóstolos, que receberam o sopro de Cristo, ou algum anjo, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. As pessoas que acreditam nisso estão literalmente amaldiçoadas, estão participando disso, tá? E ele repete, assim como eu tenho dito, agora eu digo de novo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já receberam, seja anátema. Por que ele repete 2 vezes isso em Gálatas? Porque para o povo judeu, a repetição traz a completude. Eu até coloquei aí um adendo mostrando uma passagem de Isaías, onde ele fala sobre a perfeita paz e diz ali, Shalom, Shalom, isso no hebreu, tá? Quando ele repete, é porque ele quer a completude, ou seja, ele quer que você tenha isso mesmo em mente. Se nós entendermos que qualquer outro evangelho pregado é algo para maldição, temos que olhar também o que ele disse na carta a Timóteo. 1 Timóteo 4. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos, ou seja, ele está falando para o futuro, uma profecia para toda a igreja, não apenas para Timóteo que estava recebendo a carta. Você percebe? Os últimos tempos apostatarão alguns da fé. É a grande apostasia, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Por que isso? Doutrina de demônios são aqueles que estão debaixo do jugo da mentira. Olhando as práticas desse sistema, as pessoas pensam hoje que vão à igreja. Na verdade, você é a igreja. Isso já é uma mentira. Você é o templo. Se nós observarmos aí a passagem de 1 Coríntios 3, você vê, não sabeis vós que vocês são templo do Pai, o templo do Espírito Santo? Então, eles mentem sobre o templo, fazendo com que você pense que a igreja, o templo do Criador, seja um local. Temos mentiras sobre sumos sacerdotes e sacerdotes, que eles colocam homens, tirando o próprio sacerdócio de Cristo, negando o sacerdócio de Cristo. Mentiras sobre dízimos, ofertas e sobre as reuniões. Tudo que for debaixo da mentira é uma doutrina de demônios. Aquilo que vai contra a sã doutrina, que é o evangelho pregado por Cristo, é amaldiçoado, é uma doutrina de demônios. Quando o próprio Cristo, em João 8, bateu de frente com líderes religiosos, ele deixou muito claro: vocês tendes por pai o diabo. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. O diabo é o pai da mentira. Qualquer líder religioso que esteja com mentira, ele faz parte dessa doutrina de demônios. Tem como pai o próprio Satanás. Cristo, nessa passagem, fala que ele foi homicida desde o princípio. Porque os líderes religiosos que mentem e se colocam no lugar de Cristo vieram para roubar, matar e destruir. Estamos falando
da vida espiritual, matar fisicamente. A serpente, quando enganou a Eva e a Adão, fez com que eles morressem em espírito e vivessem apenas a vida física. É exatamente isso que eles fazem hoje com as suas mentiras. Eles matam você. Essas pessoas, as quais eu citei nos comentários, enganadas, elas vão morrer espiritualmente por conta de homicidas, como esses caras que enganam. Nem eles entram no reino do Pai e nem permitem que outras pessoas entrem. Para que você tenha uma noção, de certa forma aqui, eu tenho uma linha de tempo. Adão foi o cara que caiu, ou seja, Adão, ele morreu e trouxe a morte ao mundo. O pecado trouxe a morte espiritual. De Adão até a graça de Cristo, essas pessoas não conheceram o Espírito. Aqui, Cristo introduziu, batizou, trouxe o entendimento do Espírito às pessoas que só enxergavam as coisas de forma física. Aqui, passamos a compreender o espiritual e que muitos não compreendem até os dias de hoje.